Christine de Pizan, a voz feminina na Idade Média. Christine de Pizan é uma figura singular na Idade Média. Ela desafiou as convenções e se tornou uma das primeiras escritoras profissionais da Europa. Sua obra, rica em poesia e prosa, defende a dignidade e o valor das mulheres. Eu sou Cristina Ascar, eu sou mestre e doutoranda em História da Arte pela Unifesp. E hoje nós vamos falar sobre essa figura tão importante para a história do feminismo. Já pode deixar seu like, segue o perfil, assim você não perde nenhum conteúdo sobre essas mulheres sensacionais. Vamos lá. A Christine de Pizan nasce em Veneza por volta de 1364, nós não temos certeza da data, mas sabemos sim que ela era filha de Tommaso da Pisano, um médico e um astrólogo, chamado para trabalhar na corte do Carlos V na França. Então, ele sendo médico e astrólogo, tem que se mudar para a França para atender o trabalho na corte do Carlos V. Por esse motivo, Christine e a família se mudam para a França quando ela ainda era pequena. E ela vai receber uma educação bastante diferente para a época, porque o pai dela queria que ela tivesse o mesmo nível de educação que os irmãos homens. Então ela vai aprender muitas coisas. Além de desenho, pintura, idiomas, ela vai aprender medicina e até matemática e também astrologia. Ela se casa em 1380 com o secretário do rei chamado Etienne de Castel, e aí eles têm 3 filhos, uma menina e 2 meninos. O pai da Christine morre em 1387 e 2 anos depois ela fica viúva, e aí ela começa a ter problemas judiciais para conseguir tomar posse e conservar os seus bens. Ela era uma mulher e nesse momento isso era completamente impensado. Então, para complicar, ela ainda vai ter os filhos, a mãe e uma sobrinha sob sua responsabilidade. Depois da morte do marido, ela não tem opção a não ser se dedicar de cheio à escrita para sustentar a família e se torna uma autora prolífica e influente. Os textos da Christine abordavam temas como amor, história, política e condição feminina. Ela também dirigia um ateliê de iluminura. O que é uma iluminura? Bom, é a arte de ornar, enfeitar um texto ou página, normalmente com um tipo de letra chamado capitular, mas essa ornamentação também pode acontecer por meio de desenhos arabescos, esses que vocês estão vendo aí, miniaturas e grafismos diversos. A Christine supervisionava a produção desses manuscritos que eram luxuosamente ilustrados, muitos continham até folha de ouro para ilustrar algumas imagens ou letras, então vocês podem imaginar que ter um livro como esse, com esse tipo de trabalho, era algo super caro e ajudava a Christine a pagar as contas então. A obra mais famosa dela é A Cidade das Damas, que foi escrita entre 1404 e 1405. Se trata de uma alegoria poderosa que refuta os estereótipos negativos sobre as mulheres. É uma resposta aos ataques misóginos presentes na literatura da época. Aqui estou falando do livro do Jean de Meun, chamado O Romance da Rosa. A Christine apresenta, no livro A Cidade das Damas, uma visão alternativa da história e do papel das mulheres na sociedade. Nessa obra, ela recebe a visita de 3 damas alegóricas: a razão, a retidão e justiça. Aqui, retidão é no sentido da virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça. Então, juntas, elas vão dar início à construção de uma cidade utópica habitada por mulheres virtuosas e ilustres, tanto do passado quanto do presente. Ao construir essa cidade, a Christine refuta os argumentos misóginos que denigrem a imagem das mulheres e apresenta exemplos de virtudes, inteligência e realizações. Essa obra, portanto, celebra as conquistas das mulheres em diversas áreas, desde política, guerra, até literatura e artes, destacando as contribuições dessas mulheres para a sociedade. A estrutura da obra se dá em 2 partes. Então, o primeiro livro busca derrubar os argumentos misóginos que permeavam a sociedade daquele momento, e a segunda parte tem por objetivo a construção da cidade e a memória feminina. Nós podemos dizer que A Cidade das Damas
é um contraponto do texto A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Veja como a Cristina de Pisani era perspicaz. E cabe mencionar que nós temos 2 edições para o português do livro Cidade das Damas. Uma edição é da editora Mulheres, com a tradução da Luciana Eleonora de Freitas, e a outra edição é mais recente, foi lançada o ano passado pela editora 34, com a tradução de Jorge Henrique Bastos. Tem a introdução do Eric Hicks, a Thérèse Moreau e da Ivone Gebara. Inclusive tem uma matéria bem interessante feita pelo jornal Estado de São Paulo, no caderno deles, o Estado da Arte. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Tem um trecho do Cidade das Damas que vale a pena ler para quem quiser saber mais sobre esse livro. A Cristine sempre esteve ativa, escrevendo, se comunicando, se correspondendo com reis e rainhas. Inclusive, ela falava de muitos temas nessas cartas, e chegou um momento em que ela não se sentia mais segura em Paris. Veja, Inglaterra e França já estavam em guerra, então ela decide se mudar de Paris, mas ela não se muda da França. Ela vai morrer na França, embora ela fosse italiana, ela não vai sair nunca da França, uma vez que ela se muda para lá. E acredita-se que ela esteve retirada no convento da região de Poissy, que é o convento onde a filha havia feito os votos de noviça. Então ela vai para lá, e estando lá ela fica sem escrever por um bom tempo. Não temos notícias dela, mas vamos ter notícias da Cristina de Pisani quando ela recebe uma carta com um conteúdo muito interessante, que fala sobre uma grande mulher na história da França, porque ela fica sabendo que a Joana d'Arc inicia a reconquista do país e a expulsão dos ingleses. Então ela escreve um poema para Joana d'Arc. Traduzindo o título desse poema para o português, seria algo como A História e os Feitos de Joana d'Arc. Esse é o único poema escrito para Joana d'Arc quando ela ainda estava viva, portanto é um documento maravilhoso. Ela celebra, a Cristine, nesse poema, a coragem e a liderança dessa jovem guerreira, antecipando a importância da Joana d'Arc para a história. Quando a Cristina de Pisani morreu, sua fortuna crítica diz que ela foi completamente esquecida. E a verdade é que é a partir do século XIX, no início dos estudos feministas, que a produção artística da Cristina de Pisani e a vida dela vão ser revisitadas, e a partir de então ela nunca mais vai ser esquecida. A Cristina de Pisani falece em 1430, mas o legado dela continua vivo. Sem dúvida, a obra dela representa uma sensibilidade e uma capacidade intelectual realmente impressionantes para o mundo do feminismo. Isso tudo séculos antes do nascimento do feminismo como tal. Ou até do início de uma reflexão mais sistemática sobre a condição da mulher. A obra da Cristine, portanto, é um testemunho da força e da inteligência das mulheres. E a voz dela ressoa como um chamado à igualdade e à justiça. Se você quer saber mais sobre a Cristina de Pisani ou sobre qualquer outra mulher artista, pode escrever nos comentários, pode mandar um e-mail, eu respondo todas as mensagens, info@relatosdearte.com, e fiquem atentos porque teremos mais relatos de arte sobre mulheres artistas. Muito obrigada e até a próxima.